Olá, meus amigos estudantes. Agora vou apresentar sobre a estrutura atômica. Você sabe o que é o átomo? O átomo é desenvolvimento de uma ideia. Não tomo divisão, quer dizer não tomo divisão. O átomo é a partícula que representa um determinado elemento químico. O desenvolvimento da química como ciência deu-se ao acatar e desenvolver esse conceito e no trabalho de definir as propriedades físicas e químicas dos mesmos. Nas culturas gregas e indo, há mais de 2500 anos pregava-se que o universo era formado de 4 elementos fundamentais: fogo, ar, terra e água. Vocês sabem o que é a forma do átomo? É uma mistura de vários elementos químicos que formam a matéria. Veja exemplos na tela. Uma casa, o seu corpo, o céu que você vê todos os dias, um prédio, uma árvore, as estrelas e planetas, a roupa que você veste, a comida que você come e toda a matéria conhecida até hoje no universo observável. Tudo é constituído por átomos. O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga com o filósofo Demócrito. Para ele, o átomo era o menor componente de toda a matéria existente, sendo então impossível dividi-lo em partes menores, assim acreditava. Ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre a sua constituição física. Surgiram então os modelos atômicos. Modelo de Dalton bola de bilhar, 1803. Em 1803, para John Dalton, a teoria de Leucipo e Demócrito era bastante coerente. Segundo esse modelo, os átomos eram as menores partículas possíveis, assumiam formas esféricas e possuíam massa semelhante caso fosse correspondente ao mesmo elemento químico. Através da descoberta do elétron, partícula constituinte do átomo, com carga elétrica negativa, o modelo de Dalton ficou defasado. Assim, com os estudos de Thomson, um novo modelo foi idealizado. Surgiu um átomo mais próximo do que se tem hoje em 1897. De acordo com este novo modelo, o átomo era uma esfera de carga elétrica positiva, incrustada com elétrons, com carga negativa, tornando-se assim eletricamente neutro. Ficou conhecido como pudim de passas. Modelo de Rutherford-Bohr, Sistema Planetário, 1908-1910. Rutherford, ao bombardear partículas alfa sobre uma lâmina de ouro, percebeu que a maioria atravessava a lâmina, enquanto que uma menor parte sofria pequeno desvio e uma parte ínfima sofria grande desvio contrário à trajetória. A partir desse experimento, foi possível perceber que os átomos não eram massivos como se pensava, mas dotados de grande espaço vazio, assim como que era constituído por um núcleo carregado positivamente e uma nuvem eletrônica carregada negativamente. Essa nuvem eletrônica era composta por elétrons que giravam em órbita elíptica ao redor do núcleo, assim como os planetas giram ao redor do Sol. Também constatou-se que a maior parte da massa de um átomo se concentra no núcleo, que rebatia as partículas alfa no sentido contrário do bombardeio. Mas ainda havia um enigma. De acordo com a teoria das ondas eletromagnéticas, os elétrons, ao girarem em torno do núcleo, perderiam gradualmente energia, começariam a descrever um movimento helicoidal e simplesmente cairiam no núcleo. Mas, como isso pode acontecer se os átomos são estruturas estáveis? Dois anos após Rutherford ter exposto seu modelo atômico, Niels Bohr o aperfeiçoou. A teoria de Bohr pode ser fundamentada em 3
postulados. Primeiro, os elétrons descrevem ao redor do núcleo orbitais seculares com energia fixa e determinada, sendo denominados orbitais estacionários. Segundo, durante o movimento nas orbitais estacionários, os elétrons não emitem energia espontaneamente. Terceiro, quando o elétron recebe energia suficiente do meio externo, realiza um salto quântico, migra entre dois orbitais. E como tende a voltar ao orbital inicial, a energia recebida é emitida na mesma quantidade para o meio, sendo essa energia recebida e emitida a diferença energética entre os dois orbitais. Os átomos são compostos de pelo menos um próton e um elétron, podendo apresentar nêutrons. Na verdade, apenas o átomo de hidrogênio não possui nêutron, é apenas um elétron girando em torno de um próton. Os elétrons são partículas de massa muito pequena, cerca de 1840 vezes menor que a massa de um próton. Dotado de carga elétrica negativa, movem-se muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando assim campos eletromagnéticos. Os elétrons estão dispostos em 8 camadas que constituem a eletrosfera. Para cada camada, determinado número de subníveis orbitais são preenchidos. A mais externa das camadas é a camada de valência, sendo também a mais energética. Os prótons são partículas que, junto aos nêutrons, formam o núcleo atômico. Possuem carga positiva de mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Assim, um próton e um elétron tendem a se atrair eletricamente. Os nêutrons, junto aos prótons, formam o núcleo atômico. E como possuem massa bastante parecida, perfazem 99% de toda a massa do átomo. Possuem carga elétrica nula, resultante das subpartículas que os compõem, e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo, uma vez que dois prótons repelem-se mutuamente. A adição de um nêutron, princípio da fissão nuclear, causa instabilidade elétrica e o átomo se rompe. Na tabela periódica dos elementos estão constituídos todos os átomos descobertos até agora. Essa tabela também descreve características fundamentais de cada átomo, como massa atômica, peso atômico e número atômico. Um exemplo que temos é o oxigênio, que tem número atômico 8, pois tem 8 prótons, pois o número atômico é contado a partir do número de prótons, e número de massa 16, pois o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons que estão no núcleo atômico. Além disso, ele é composto também por 8 elétrons, sendo distribuído em 2 camadas, 2 elétrons na camada interna e 6 na camada externa. Os átomos se unem para formar moléculas que, por sua vez, formam substâncias químicas. A união dos átomos se dá por atração iônica, covalência e ligação metálica. Um exemplo é a formação da substância água, que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Os átomos para formar a água se ligam em uma ligação covalente, ou seja, eles compartilham elétrons da última camada. Podemos dizer ainda que a molécula de água é polar, ou seja, carregada eletricamente, pois há diferença de carga elétrica entre os seus constituintes, como hidrogênio e oxigênio. Dizemos no início desse vídeo que o átomo é considerado a menor partícula que forma a matéria que conhecemos. Isso está correto. Porém, o próprio átomo é constituído de partículas menores, conhecidas de partículas subatômicas. São elas os quarks, partículas subatômicas que formam os prótons e nêutrons. Tanto o próton como o nêutron são formados por 3 dessas partículas. Temos também os gluons, partículas responsáveis por manter os quarks juntos, na formação dos prótons e dos nêutrons. Podemos ainda dizer que os gluons é responsável pela força mais poderosa do universo, a força nuclear forte, e mantém o núcleo atômico coeso. Temos ainda os bósons da força fraca e os fantásticos fótons, esse último conhecido como partícula que forma a luz, ou o eletromagnetismo. O que o fóton faz é carregar a segunda força mais poderosa do cosmos, a eletromagnética, bilhões e bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade e apenas 100 vezes menos intensa que a nuclear forte. O que você entende como toque é nada mais que a repulsão eletromagnética entre o papel e a sua pele.
uma repulsão que acontece por causa dos fótons que sua mão e a revista trocam quando se aproximam. Pense nisso quando estiver fazendo sexo. Tudo que você vê e sente ali é uma grande troca de fótons. Bom, de quebra, a força eletromagnética também é a principal responsável por manter os elétrons em torno do núcleo. E é ela que comanda as equações químicas dos átomos e moléculas. Um forte abraço a todos. Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar um maior número de pessoas. O átomo é o nome dado pelo formador da matéria, tudo aquilo que ocupa espaço e possui massa. Esse nome foi proposto pelos filósofos gregos Demócrito e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, substâncias e materiais orgânicos ou inorgânicos são formados por átomos. Quem pode identificar uma coisa muito pequena, a menor que vocês possam imaginar? Uma formiga. Hoje vamos falar de uma coisa muito menor ainda. Uma coisa que nem sequer dá para ver em um microscópio comum. Os átomos. Átomos? Toda a matéria que nos rodeia, viva ou não viva, absolutamente tudo é composto de átomos. E o que são? Partículas. Foram chamados átomos porque durante muito tempo se pensou que os átomos eram a menor coisa que existia e que não podiam ser divididos. Mas no século XX, descobriram que os átomos são formados por partículas ainda menores. E que partículas formam um átomo? Os átomos são formados por um núcleo e por partículas que estão o tempo todo em volta dele, e que se chamam elétrons. Dentro do núcleo, cada átomo tem um número de outras partículas chamadas prótons e nêutrons. E por que essas partículas se mantêm unidas e não se separam? Porque tem muita energia ali. E os átomos são todos iguais? Não, existem átomos com mais e com menos elétrons, prótons e nêutrons. E todos eles são muito diferentes entre si. Para classificar e estudar todos os átomos conhecidos, eles foram agrupados numa tabela que se conhece como a Tabela Periódica dos Elementos. Ali vocês vão encontrar desde átomos muito conhecidos como o oxigênio ou o hidrogênio, até outros com nomes tão estranhos como praseodímio ou tungstênio. E o que significam os números e as cores que tem na tabela? O número é a quantidade de prótons que tem no núcleo de cada átomo e se chama número atômico. As cores indicam que alguns átomos podem ser agrupados por certas características e por suas propriedades. Estes grupos têm nomes diferentes: metais, não metais, metalóides e gases nobres. O que você está lendo, mãe? Uma matéria sobre a construção de um novo submarino nuclear. É incrível! Diz que pode ficar até debaixo d'água por 1 ano, sem necessidade de carregar combustível. É que é um submarino atômico. Então o combustível não é a base de petróleo, e sim de materiais especiais como o urânio. A energia atômica permite extrair muita energia. Por isso é que o submarino pode navegar muito tempo, sem necessidade de carregar mais combustível. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Orbitais atômicos. Regiões de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Cada subnível apresenta uma quantidade diferente de cada orbitais. S 1 orbital, P 3 orbitais, D 5 orbitais e F 7 orbitais. Veja exemplos na tela. Esta é a primeira aula de 3 sobre orbitais. Nela vamos estudar os orbitais atômicos para na próxima vermos os moleculares e depois os híbridos. Como sabemos, o átomo apresenta núcleo e eletrosfera. A eletrosfera é dividida em primeira instância em camadas ou níveis eletrônicos, designados por K, L, M, N, O, P e Q. Esses níveis dividem-se em subcamadas ou subníveis eletrônicos, S, P, D e F, que por sua vez são divididos em orbitais.
Entende-se que orbital é a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Podemos representar esquematicamente um orbital por uma quadrícula. Cada orbital comporta no máximo 2 elétrons que podem ser assim representados. Os 2 elétrons que ocupam o mesmo orbital giram ao redor de seus próprios eixos em sentidos contrários, criando campos magnéticos de polaridades diferentes, compensando desta maneira por atração magnética a repulsão elétrica sofrida por suas cargas negativas. Então podemos representar os elétrons em um orbital desta forma. Assim, dizemos que os elétrons que ocupam o mesmo orbital apresentam spins opostos. Bem, agora vamos ver como são os orbitais de cada subnível. Veja, o subnível S apresenta apenas um orbital, que pode ser representado por um quadrinho. O subnível P tem 3 orbitais. Aqui está o subnível P, com seus orbitais Px, Py e Pz, assim denominados devido às suas orientações espaciais que já vamos ver. O subnível D, com 5 orbitais, pode ser representado com 5 quadrinhos. E o subnível F, que tem 7 orbitais, pode ser representado por 7 quadrinhos. Aqui está o subnível F, com os 7 orbitais F. Os orbitais que vimos até agora são orbitais atômicos, que ocorrem em átomos isolados, sem ligação química. Na verdade, os orbitais têm seus formatos próprios, determinados com auxílio de cálculos da mecânica quântica. Os quadrinhos são apenas uma representação simbólica. Veja, o orbital S tem o formato esférico. Os elétrons que ocupam um orbital S podem estar em qualquer lugar desta esfera, exceto no núcleo do átomo que está bem aqui. Estes são os orbitais P. Temos o orbital Px, cujo alongamento está direcionado no eixo X, no plano deste slide que você está vendo. O orbital Py, também no plano deste slide, no eixo Y, e o orbital Pz, para a frente deste plano, sendo que esses 3 eixos formam, como você sabe, ângulos de 90 graus entre si. E aqui temos o formato completo de um subnível P com seus 3 orbitais. Estes são os formatos dos orbitais atômicos D, que são estes 5. E estes os formatos dos orbitais atômicos F, que, como já vimos, são 7. Na próxima aula, veremos o que ocorre com estes orbitais quando uma ligação química se estabelece. Até lá! Níveis de energia. Regiões que envolvem o núcleo e que abrigam subníveis, orbitais e elétrons. Há 7 níveis de energia que são representados pelas letras. Veja aqui no meu lado. K, L, M, N, O, P e Q. Aqui nós temos nosso átomo hipotético e dentro do nosso átomo hipotético nós temos nosso núcleo. Mas o que vai interessar para a gente são os elétrons e os níveis de energia que eles formam e que eles podem ocupar. Eles vão dar saltos quânticos e vamos ver como é que isso funciona. Para isso, vamos desenhar um diagrama de níveis de energia. Esse diagrama de nível de energia não tem o eixo X, ele apenas mostra facilmente como é que se comporta os saltos quânticos de um nível de energia para outro.
O primeiro nível de energia é o que nós chamamos de nível fundamental. Então, o elétron que está no nível fundamental está no seu nível mais baixo de energia. Como é que ele passa para um nível maior? Através de um fóton. O fóton, segundo Einstein, ele tem pacotes de energia. E é igual a H vezes F. H é uma constante, portanto, a energia é diretamente proporcional à frequência. Então, cada fóton tem uma frequência específica para fazer com que o elétron passe de um nível de energia menor para um nível de energia maior. Então, através da absorção de um fóton, ele passa para o outro nível de energia. Então, como é que ele passa para o primeiro nível de energia de excitação? Se ele está com 0 eletronvolts no estado fundamental, ele precisa absorver exatamente com a energia de 4 eletronvolts. E se ele fosse passar para o segundo nível de excitação, ele teria que absorver um fóton de exatamente 6 eletronvolts. E se ele fosse passar do nível de 4 eletronvolts para o nível de 6 eletronvolts, ele iria absorver exatamente 2 eletronvolts. Normalmente, os elétrons, eles tendem a cair o nível de energia, ou seja, se aproximar do núcleo do átomo. Ao cair de um nível de energia maior para um nível de energia menor, eles emitem fóton. Esses fótons têm a energia exata do salto quântico. Portanto, como a energia corresponde a uma determinada frequência, quando você absorve o fóton, você está absorvendo determinada cor, que tem uma determinada frequência. E quando você emite o fóton, você emite esse fóton também com uma determinada cor devida ao salto quântico. E se vierem fótons com níveis de energia diferentes dos níveis de energia necessários para dar saltos quânticos no nosso átomo hipotético, eles passam direto. Nenhum deles é absorvido, pois o elétron não existe entre dois níveis de energia quânticas. Então, todos esses fótons passam direto. Apenas são absorvidos aqueles cujas frequências dão a energia necessária para ter todos os saltos quânticos possíveis. Portanto, se você tem um raio luminoso atravessando o nosso gás hipotético, nós vamos criar um espectro luminoso onde vão ter determinadas fendas. Essas fendas nós chamamos o espectro de absorção. Pois, por que existem essas lacunas no nosso espectro luminoso? Pois, ao passar pelo nosso gás, nós não temos essa cor registrada no nosso espectro de cores. Eles não passaram pelo gás. Isso é interessante, pois isso é a nossa impressão digital do nosso gás, do nosso átomo. E com isso, nós podemos extrapolar. Nós podemos ir para uma galáxia distante e verificar qual é o material que compõe uma determinada nebulosa, uma estrela, sem precisar ir lá. Pois cada uma nebulosa, cada estrela tem o seu espectro exato identificado. E como é que seria agora o espectro de emissão? Vamos supor que nós possamos colocar nosso gás dentro de um recipiente e possamos estimular eles eletricamente para que eles deem saltos quânticos para níveis de energias menores. Ao dar esses saltos quânticos para níveis de energias menores, eles vão emitir fótons, mas eles vão emitir fótons exatamente nas cores das frequências correspondentes à diferença dos níveis de energia. Ou seja, nosso espectro de emissão vai ser exatamente o oposto do nosso espectro de absorção. As luzes de neon são feitas a partir desse princípio. E aqui nós temos gases nobres, todos excitados e cada um emanando uma luz específica correspondente aos saltos quânticos relativas àquele determinado gás. Mas, para ser mais preciso, nosso nível de energia não é zero, não começa com zero. Nosso nível de energia é negativo. Quanto mais próximo do núcleo, mais negativo, pois é o nível de energia menor. E quando o elétron vai sair do átomo, ele tem o nível de energia equivalente a zero. Para fazer com que nosso átomo seja mais preciso, vamos modificar um pouco. Antes, porém, vamos entender como é que funciona níveis de energia negativos. Aqui você tem uma pedra e a pedra está dentro de um buraco. Se você coloca que o nível de energia zero corresponde ao chão, ou seja, você tem uma determinada altura, então você tem a energia potencial mgh. Quando essa pedra cai, ela vai perdendo energia até que ela chega no nível de energia zero, exatamente onde o nosso elétron iria sair do átomo.
Quando você entra dentro do buraco, é só uma questão relativa. Nós podemos chamar esse nível de energia como um nível de energia negativa, que, para tirar essa pedra do buraco, nós teríamos que jogar outra pedra e, com isso, ela iria adquirir energia cinética suficiente para subir para o nível de energia zero. Depois, passando do nível de energia zero, ela iria ter energia potencial gravitacional e também energia cinética. Voltando para o nosso diagrama, nós vamos subtrair todos os níveis em 10 eletronvolts. Portanto, o primeiro nível de energia fica com menos 10 eletronvolts, o segundo nível de energia fica com menos 6 eletronvolts, depois menos 4 eletronvolts, depois menos 3 eletronvolts, mas é a mesma coisa. Para você passar de menos 10, que é o menor nível de energia, para menos 6, que é o próximo nível de excitação, você vai precisar de 4 eletronvolts, que é a diferença entre dois níveis de energia. Como a quantidade de níveis de energia são infinitas e cada vez mais próximos um do outro, quando você lança um fóton que tem um nível de energia superior ao nível de energia quântico que nosso elétron está localizado, ele simplesmente absorve. Por exemplo, se ele estiver no nível de energia de menos 3 eletronvolts e você joga um fóton... Subníveis de energia são regiões que abrigam os orbitais. Estão presentes em todos os níveis e são representados por letras, como aqui no meu lado: S, P, D e F. Sua quantidade depende de cada nível. K possui subnível S, L possui subníveis S e P, M possui subníveis S, P e D, N possui subnível S, P, D e F, O possui subníveis S, P, D e F, P possui subníveis S, P e D e Q possui subnível S e P.